Se você virar alguma coisa importante, é só avisar que a gente resolve. Tá. Vamos achar alguma coisa? Vamos. Temos que achar alguma coisa. A Mãe Natureza é uma assassina. Não tem melhor. Nem mais criativa. Mas nenhuma assassina consegue segurar o impulso de ser descoberta. De que servem os crimes brilhantes se ninguém levar o crédito? Então ela deixa farelos. Passamos uma década estudando para reconhecer que os farelos são pistas dela. E às vezes o que você pensava ser o mais brutal aspecto do vírus se torna a fenda na armadura. Ela simplesmente adora disfarçar a fraqueza em força. É uma sacana. A peste de Atenas ocorreu em 428 a.C., durante a famosa Guerra do Peloponeso. Ela foi narrada pelo historiador Tucídides, que produziu um rico material sobre a sua incidência. Depois que os peloponesos invadiram a região da Ática, onde ficava Atenas, uma epidemia se alastrou rapidamente. Segundo o historiador grego, Atenas definhava por dentro e por fora, já que os atenienses, ao mesmo tempo que perdiam a guerra, morriam no interior da cidade devido à doença. Tucídides, em seu livro A Guerra do Peloponeso, buscou uma origem para a doença, que, segundo ele, teria entrado por uma região portuária de Atenas, e a partir daí se espalhando por toda a polis. Tucídides ainda afirmava que a ciência daquele período foi ineficaz em solucionar a epidemia, pois os médicos não tinham ideia da natureza da doença. A religião também foi ineficaz, visto que as preces não surtiram efeito. A contaminação pela peste de Atenas era rápida, e os médicos, desconhecendo a enfermidade e por conta da sua aproximação com os doentes, adoeciam e morriam rapidamente. Tucídides chegou a listar os sintomas da doença: fortes dores de cabeça, vermelhidão e inflamação nos olhos, vermelhidão e sangramento na língua e faringe, dificuldade respiratória, mau hálito, espirros e rouquidão, dor no peito seguida de fortes tosses, náuseas e vômitos, crises de soluço e convulsões, pele avermelhada e com erupções e feridas, calor corporal intenso, ulcerações intestinais e fortes diarreias. A morte geralmente ocorria depois de 7 ou 9 dias da contaminação, sendo que a enfermidade atingia pessoas fragilizadas, saudáveis e até mesmo mais robustas. Péricles, que é conhecido como um grande estadista ateniense e que auxiliou no apogeu da cidade de Atenas, foi uma das vítimas da peste. Em 2009, o infectologista grego Manolis Papagrigorakis, da Universidade de Atenas, descobriu por meio de testes genéticos em restos mortais que o causador da peste de Atenas foi o micro-organismo Salmonella Enterica typhi, ou simplesmente febre tifoide. Essa doença se espalha por meio de alimentos e água contaminados com resíduos humanos, o que é comum em locais de saneamento básico precário ou inexistente. Gracchus. Toda Roma comemora seu retorno, César. Há muitos assuntos que requerem sua atenção. Para sua informação, César, o Senado preparou uma série de protocolos para que se inicie a resolução dos muitos problemas da cidade, começando com o saneamento básico da área grega, para combater a praga que está se espalhando por lá. Então, se César... Não está vendo, Gracchus? O problema é esse. Meu pai perdeu todo o tempo dele com estudos. Com livros.
aprendizado, filosofia. Passou suas melhores horas lendo os pergaminhos do Senado. Enquanto isso, o povo foi esquecido. Mas o Senado é o povo, Alteza. Os escolhidos do povo para falar em nome do povo. Duvido que haja muitos que comam bem como você, Kragnos. Ou que tenham amantes tão esplêndidas, Gaius. Acho que eu entendo, meu povo. Então talvez o César tenha a bondade de nos explicar conforme sua vasta experiência. Eu chamo de amor. Eu sou o pai deles. Eles são meus filhos. E devo apertá-los contra o peito e abraçá-los. Já abraçou alguma vítima da praga, Alteza? Não. Mas se me interromper de novo, vou cuidar para que abrace. Senador, meu irmão está muito cansado. Deixe sua lista comigo. César fará tudo o que Roma necessita. Milady, como sempre, seu toque sutil leva à obediência. Quando jovem, Justiniano sonhava em fugir da pobreza provinciana e fazer a longa viagem para a capital. Seu tio Justino deixou a Trácia desta forma e se tornou um importante oficial da guarda do Palácio do Império do Leste. Justiniano ficou grato quando seu tio finalmente o convidou a acompanhá-lo. Desde que o imperador Constantino havia declarado a cidade a Nova Roma 200 anos antes, Constantinopla prosperou. Com uma população de cerca de 500 mil de habitantes, situada na fronteira entre a Ásia e a Europa, era o coração de um império dividido. Durante um desses eventos, Justiniano conheceu uma artista exótica chamada Teodora. Ela tinha pouco mais de 20 anos, e para a surpresa de seus amigos da corte, Justiniano apaixonou-se perdidamente. Nossa geração não deverá ver o fim dessas doenças. Agatias. Um inimigo mortal invisível se apoderou do coração de Roma. Uma nova doença, a peste bubônica. A pestilência passou impetuosamente pelo Império Romano, aniquilando grande parte das comunidades agrícolas, deixando um rastro de desolação. Em Constantinopla, cavavam-se buracos por toda a cidade para enterrar os mortos. Mas mais tarde, as pessoas que cavavam esses buracos não eram suficientes para o número de mortos. Eles subiam nas torres dos fortes e enchiam praticamente todas com corpos. Como resultado, um terrível mau cheiro invadiu a cidade, principalmente quando o vento soprava daquela direção. Procópio. O primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze. Reze como se não houvesse amanhã. Pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver. Incontáveis cadáveres. Uma tempestade de violência e loucura. A terrível vingança de Deus. É a peste negra da Idade Média. O maior desastre biológico na história da humanidade. Segundo um contemporâneo, é o fim do mundo. A peste negra. Cólera, uma das doenças mais antigas do mundo, ainda preocupa a humanidade. Diretamente ligada à higiene, ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados.
a cólera pode matar, os sintomas mais comuns são diarreia, náusea e vômitos. Isso causa uma série de consequências. A desidratação, que precisa ser tratada rapidamente. O tratamento é baseado na reidratação dos pacientes. A cólera tem cura. E também há formas de se prevenir. As dicas são: lave sempre as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos e após ir ao banheiro. Lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais. Beba apenas água filtrada ou tratada e bem armazenada. Não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar. Ensaque e mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Use sempre o vaso sanitário, mas se não for possível, enterre as fezes sempre longe dos cursos de água. Saiba mais em saude.gov.br/cólera. E Paris? Oswaldo nem viu Paris. Ele não saía daquele laboratório. Não exagere, Emília. Afinal de contas, eu estava lá para estudar. Mas e o nosso Rio de Janeiro? Como é que vão as coisas por aqui? Cada vez pior. A cada dia aparece mais gente amontoada nos cortiços. E para cada um que derrubam, são 10 que brotam. É uma questão séria essa questão da saúde nessa cidade. E alguém aqui está preocupado com saúde? Já nasceram todos na doença. Ah, Emília, existe a pobreza na Europa também? Só que lá os governos se preocupam com a saúde pública. Lá, pobreza não é sinônimo de doença. Ouve bem? O amigo voltou socialista. Claro que não, Salles. Mas os focos da doença se espalham pela cidade, contaminando a todos, ricos e pobres. Socialista é a doença, meu caro Salles Guerra. Vamos deixar esses assuntos polêmicos para mais tarde. Vocês estão cansados da viagem e eu preciso ir. Aqui está o cartão do presidente da fábrica de tecidos Corcovado. Encontre-o amanhã de manhã para tratar do trabalho no consultório deles. Obrigado, Eu trabalho na Diretoria Geral de Saúde Pública e trouxe aqui esse envelope para o senhor. Peste? No Rio? Não. Ainda não. Em Santos. Isso aqui é um ofício da Diretoria de Saúde Pública. Eles querem que eu vá me encontrar com médicos em São Paulo. Mas você não pode. Emília, é a peste. E a fábrica, Oswaldo? E a clínica? Bem, senhores, vamos colher o material para os testes. Para mim não há dúvidas. Já vi isso antes. Dr. Lutz, eu espero que estejamos errados, porque se essa moléstia se alastra... Tem razão. O governo vai resistir ao máximo a aceitar um diagnóstico de epidemia. Precisamos ter provas fortes para conseguir uma reação imediata. Concordo com a urgência dos testes agora. Se o governo vai agir... Senhores, é um absurdo fazer alarde de uma infecção qualquer, como se fosse a peste. Vocês estão dizendo que eu tenho peste? Tem de ser como. Nós ainda não sabemos, mas eu prometo descobrir. Apesar dos obstáculos. E não é que a peste chegou a Santos? E quem descobriu foi o doutor fotógrafo. E o Barão de Pedro Afonso já convidou o doutor para dirigir o novo instituto que vão fazer lá em Manguinhos para desenvolver vacinas. Doutor Cruz. Doutor Cruz, por favor. O rato está bem. Funcionou. Poupe suas comemorações, Moacir. Ainda temos de testar o soro em humanos. Mas quem será o louco, doutor? Vamos.
Dr. Cruz, não apresentei nenhum sintoma. Estamos no caminho certo. Parabéns para o sucesso. Opa, parabéns. A pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro há pouco mais de 100 anos. Em 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial estava acabando, deixando um saldo de mais de 5 milhões de mortos. Mas algo muito pior estava a caminho. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. A gripe, causada pelo vírus influenza H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara. Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Mas nada disso adianta. Em apenas um dia, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza 920 mortos. Faltam coveiros e os corpos apodrecem nas ruas. Por isso mesmo, a polícia tira à força pessoas de dentro de casa para ajudarem nos enterros, que eram feitos sem velório e muitas vezes em plena madrugada. Pressionado, o governo coloca o renomado cientista Carlos Chagas, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, no comando da saúde pública. Ele cria 5 hospitais improvisados e mais de 20 postos de atendimento. Distribui cartilhas e panfletos com recomendações de higiene e isolamento. Lave as mãos constantemente, se da gripe quer livrar-se. Arranje um jeito e disfarce, evite o aperto de mão. Mas, se vexado consente, lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Aos poucos, as medidas começam a dar certo e tudo passa, inclusive a crise na educação, já que os estudantes que haviam perdido 2 meses de aulas passam de ano automaticamente. Rodrigues Alves, o recém-eleito presidente da República, é mais uma vítima da gripe, que mata cerca de 35 mil brasileiros. Só então, a saúde pública começa a ser levada a sério no Brasil, o que levaria à criação de um ministério em 1930. Como diria o pensador Edmund Burke, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Hey, honey. Summer has officially begun.
I've never seen or heard of anything like this. This seems to only be happening to gay men. We have to do something. No one else will. Men do not naturally not love. They learn not to. Ned Weeks, I spoke to you after the Times article. I've seen over 300 patients. Where's this big mouth I hear you've got? Big mouth, a symptom? No, it's a cure. You are all going to infect each other. Let her speak! She doesn't leave much to look forward to. You're accusing the government of a conspiracy to murder all gay men? Yes. Mr. Mayor, we need your help! Mr. Mayor! Let's move somewhere far away. Don't you dare stop for one single second what you're doing. How are they gonna help us if they don't know who we are? They won't help us, Ned, if they do. What happens to people who can't be as strong as you want them to be? They're gonna cancel our health insurance, they're gonna put us into camps, they're gonna quarantine us. You can't stop fighting for the ones you love. O novo coronavírus, identificado cientificamente como Covid-19, tem sintomas semelhantes a outras enfermidades como gripes e resfriados. Essa semelhança pode resultar numa corrida aos postos de saúde sem necessidade. Para evitar o deslocamento desnecessário do paciente, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação, explicando cada uma das patologias e como os sintomas se manifestam. No caso da febre, por exemplo, a ocorrência dela é muito comum em casos de Covid-19 e gripe, mas raramente está presente em resfriados. É importante estar bem informado, então vamos aprender a diferenciar os sintomas. No caso do Covid-19, os sintomas mais comuns são febre, tosse geralmente seca, às vezes também pode aparecer sintomas como cansaço, dores no corpo e mal-estar, dor de garganta, dor de cabeça e falta de ar. Os sintomas vão de leves a severos. No H1N1, também conhecido como gripe influenza tipo A ou gripe suína, os sintomas são bem parecidos com os da gripe comum e se apresentam como febre repentina acima de 38 graus, dor de garganta associado a dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, coriza e falta de apetite. Sintomas respiratórios como tosse e piora da asma para asmáticos também são comuns. Algumas pessoas também podem apresentar diarreia e vômitos. Para o paciente que está com gripe, os sintomas surgem de forma repentina. Os mais comuns são febre, cansaço, tosse geralmente seca, dores no corpo e mal-estar e dor de cabeça. Em alguns casos, também surgem sintomas como coriza ou nariz entupido, dor de garganta, mas raramente apresenta falta de ar ou espirros. Já no caso do resfriado, são comuns os espirros, dores no corpo e mal-estar, coriza ou nariz entupido, dor de garganta. O resfriado raramente apresenta sintomas como febre, dor de cabeça ou falta de ar. Sintomas surgem de forma gradual. No caso de alergias, sintomas como espirros, tosse, olhos irritados e coriza estão presentes. Arthur, conversar com alguém tem ajudado? Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você, como a um leproso.
A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco?